Bom dia a todos. Esta mesa tem uma composição e termos de referência diferentes da primeira. Eu queria aproveitar a mudança temática para também mudar um pouco o tom. O momento, eu sei, é de celebração, a propósito de uma conquista histórica, a vida 20 anos atrás, mas é um momento talvez de ápice, de dúvidas sobre a coisa que conquistamos. E é preciso refletir sobre isso com olhos sobre o futuro. Agora, aos 20 anos do Real, o sentimento que me domina, ao menos eu, é um misto de conclusões um tanto sombrias. Eu tenho 4 temas fundamentais sobre os quais eu gostaria de lhes falar e iniciar aqui uma série de provocações para discutirmos. O primeiro é o seguinte: continua a existir uma espécie de perplexidade sobre a própria inflação. E eu vejo que toda vez que falamos dos números impressionantes da hiperinflação, com esta palavra que nem todo mundo aceita, inclusive, ouço sempre: não imaginava que fosse isso tudo, não era uma hiperinflação, não era como na Alemanha, imagina. E isso tudo leva a uma conclusão implícita de que é como se não tivesse acontecido uma coisa tão séria. E isso é uma impressão extraordinária, é extraordinário que tenha prevalecido essa impressão depois de 20 anos da coisa acontecida. A segunda coisa já foi falada aqui com um detalhe pelo Gustavo Loyola, mas vale enfatizar um outro detalhe. A hiperinflação no Brasil tem a ver com a tibieza, fraqueza ou inexistência de certas instituições básicas das democracias ocidentais ou das economias de mercado. Pelo menos 2 delas, incompletas ou meia-boca. O Banco Central e o devido processo legal para o governo fazer as coisas. Sobre o Banco Central, Gustavo falou um pouco sobre isso, vale lembrar o seguinte: a partir de 1933, quando, nesse país, o dinheiro vira um pedaço de papel assinado apenas por um presidente, um soberano, o poder dessa caneta ganha uma dimensão que jamais teve, e, na maior parte das outras democracias, esse poder teve que ser temperado por uma instituição, o Banco Central, cujo principal propósito era prevenir o abuso no uso desse poder, era tomar conta do poderoso, para que ele não abusasse dos seus poderes. Portanto, uma coisa democrática. Agora, não por acidente, o Brasil talvez seja o país deste planeta que teve o seu Banco Central mais tardio. Tá? Nós não fizemos o Banco Central na altura dos anos 20 ou 30, quando a maior parte da América Latina fez, por estas razões que eu acabei de mencionar. Quando assinamos o Tratado de Bretton Woods, fomos obrigados a fazer, e por decreto-lei fizemos a SUMOC, mas passaram-se 20 anos e nós não fizemos Banco Central nenhum. E quando fizemos novamente, através, não de decreto-lei, mas era a ditadura que passou pela goela abaixo do Congresso a Lei 4595, que criou o Banco Central, porém o Banco Central subordinado ao Banco do Brasil, com conta-movimento e tudo isso. É um equívoco pensar que em 86 acabou a conta-movimento, porque não acabou, ela foi meio que modificada nos seus termos de funcionamento e passou a funcionar para bancos estaduais, ou seja, o seu escopo foi ampliado, e só acabou em 1997, ou seja, o Banco Central brasileiro, você pode talvez dizer que 97, 3 anos do final do século, é quando ele se forma um pouco mais completamente feito os outros bancos centrais do planeta. Não é acidente que tenhamos aqui a hiperinflação, né? O devido processo legal é outro problema. É um assunto que vem do século XIII na Inglaterra, não é isso? A Carta Magna, para proteger a sociedade dos desmandos do rei. No taxation without representation, como se fala habitualmente, é uma coisa ausente da Constituição brasileira de 1824, onde há, em vez disso, o poder moderador, que é outra coisa, já assinalando com clareza como o Brasil é diferente dessas outras sociedades. E na Constituição de 88 vem alguma coisa nessa linha, apenas em 1988, no
artigo das garantias fundamentais. A nossa Constituição superlativa tem 54, esse é o inciso 54 das garantias constitucionais, que faz a gente refletir sobre rendimentos decrescentes, mas, enfim, ali está escrito: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Nós escrevemos isso em 1988, quando a inflação surrupiava nossos bens todo dia, toda hora, todo minuto, tá certo? E 2 anos depois, com a plena vigência desse dispositivo, nós fizemos um confisco, em 1990, com o Plano Collor. Ou seja, isso revela muito sobre a tibieza das instituições brasileiras quando se trata de controlar a moeda, para ficar só na moeda. Terceira observação é o seguinte: é o trauma da hiperinflação. Acho que tem um tanto de mistificação sobre isso. Nós gostamos de um certo autoelogio aqui, de imaginar que tudo mudou e que a sociedade brasileira hoje desenvolveu uma intolerância absurda com relação à inflação. Eu não tenho muita certeza sobre isso. Eu acho que, quando eu ouço as pessoas falarem sobre a inflação, a recordação mais frequente é o supermercado e fazer as compras rápido, é a velocidade da coisa, menos do que propriamente perdi tudo ou fiquei pobre por causa da inflação, como ocorreu na Alemanha. E, portanto, o trauma aqui não é com a inflação, é com os planos. As pessoas, quando lembram dos tempos difíceis da inflação, lembram do Plano Collor, quando ficaram sem dinheiro e perderam tudo. Portanto, os vilões são os planos, não é a inflação. Quem é a inflação, aliás? É um vilão que permaneceu impessoal durante todos esses anos, dificultando enormemente o seu combate político e retórico, porque não existe essa pessoa ou alguém identificado com a inflação. Como não tem culpado, não tem CPI, é o crime perfeito, não é isso? E aí a organização retórica do combate à inflação fica enormemente dificultada pela ausência do antagonista, do adversário. Quem é ele? Genericamente, a gastança, a irresponsabilidade, a corrupção, tudo isso é parte do fenômeno inflacionário, mas muito difícil de articular. A inflação é um enredo velhíssimo, não é nem velho, é velhíssimo. A invenção do papel moeda é atribuída ao próprio demônio, segundo estabelecido na segunda parte da tragédia do Fausto. Goethe, quando publicou a segunda parte, depois de morrer, em 1830, tinha uma cena onde o demônio em pessoa ensinava ao rei como se fazia impressão de papel moeda para pagar as contas do governo, para pagar a guerra e para pagar o desenvolvimento também. Era tudo um pecado criador, as ambiguidades do progresso como destruição criadora estavam muito presentes ali. Goethe testemunhou John Law, 1715, o primeiro caso de abuso de papel moeda e de abuso de emissão de ações do banco emissor de papel moeda, sob um regente, um soberano omisso e fraco, numa sociedade, enfim, ansiosa por descobrir tesouros. Testemunhou também na Revolução Francesa os assignats, que são também outra incidência das primeiras de papel moeda, que começa como uma espécie de certificado de privatização inventado para as pessoas comprarem as terras que foram confiscadas da igreja, mas que depois virou papel moeda vagabundo mesmo, feito qualquer outro. Na época, o Mirabeau, deputado, enfim, um grande demagogo, dizia que era impossível que um parlamento, na plena democracia, cometesse os mesmos abusos cometidos por John Law, porque isso aqui é uma democracia, tudo diferente, e não era. Um parlamento recheado de demagogos é tão danoso para a moeda quanto um soberano irresponsável. Precisa haver mais alguma coisa para que não se abuse desse poder extraordinário. Daí o insight importante do Fausto, essa pedra filosofal, essa coisa de que uma assinatura de um poderoso cria poder de compra, cria ouro, que era o que todos os soberanos, enfim, empregavam alquimistas para fazer, bastava chamar um economista, não é isso? Como controlar esse poder?
Na verdade, essa inovação revolucionária, o papel moeda, a moeda fiduciária, não foi só uma vez, ela se renova, ela vai se transformando. São novas formas de moeda que recriam esse mesmo enredo de tentações, de excessos, abusos e tragédias e crises, né? O ciclo econômico é de uma recorrência perturbadora, como não aprendemos ainda a lidar com isso. Hoje, a inovação é a moeda eletrônica, é o derivativo. A moeda, hoje em dia, é um lançamento contábil, não é isso? E por isso, vejam, o inflacionismo não morreu. Ele se transmutou numa outra coisa, é uma espécie de um populismo neobolivarianismo contábil. E por que contábil? Porque a criação da moeda é uma coisa contábil, portanto, não há nada de trivial, não é uma traquinagem estatística, a maquiagem contábil. O que está se fazendo ali é criando moeda, do mesmo jeito que John Locke criou e outros antes deles. Mas, enfim, essa coisa que hoje funciona, a nova matriz, essa coisa dogmática, populista, está faltando aí um rótulo, é redentora. Isso me leva ao quarto tema aqui importante, que é um problema de nós todos, que é uma desconexão que existe e precisa ser resolvida entre a ineficácia política e eficácia prática do discurso e da prática burguesa, liberal, convencional, da teoria econômica convencional, e, ao mesmo tempo, a eficácia política do populismo, que é sempre um fantasma, e sua ineficiência econômica e a dificuldade de alguma forma, situar onde estamos. Nós que somos o campo adversário ao populismo bolivarianista, não é isso? Como nós organizamos o nosso discurso econômico. É uma sinuca de bico da qual todos sabemos a dificuldade que tem sido nesses últimos anos. O populismo se renovou, incorporou a estabilização como valor fundamental e coisas desse tipo, ao menos no nível do discurso, e às vezes nós não sabemos o que fazer. Sentimos um desconforto a falar de mercados, de liberdades, sobretudo, o que é extraordinário. A meritocracia, a gente fala com vergonha, é um tema do Sindicato dos Professores no Rio de Janeiro contra a meritocracia, e isso passa batido. O presidente falou isso nas suas palavras iniciais, como é difícil falar da liberdade num país onde rapidamente isso vira neoliberalismo e vira uma coisa maligna contra o povo. É difícil ser essa coisa a favor da liberdade sem cair num rótulo absolutamente negativo, depreciativo. É o país, estamos aqui na presença do Roberto Amata, é o país onde tem a casa e a rua é o lugar do mercado, do mérito, da competição, e isso nesse país não vale nada, ainda, eu creio. Nós aqui todos, aqui reunidos, fazemos parte de uma experiência interessante, e eu já termino, que foi o Plano Real e a URV, onde talvez seja o meu exemplo predileto de como nós construímos um mecanismo de mercado, um mecanismo compatível com os incentivos das pessoas, não um pacto social politicamente negociado pela sociedade vertebrada, não. É um mecanismo de mercado onde as pessoas, de acordo com seus incentivos, seus piores instintos, através de decisões utilitárias, aderem a coisas que fazem sentido. E é isso o que foi a URV, um mecanismo de mercado bem construído, que funcionou um triunfo da racionalidade. Essa mesma mecânica pode ser introduzida em outros problemas de coordenação econômica. O da moda hoje é o do crescimento, é a mesma coisa, é um problema de coordenação econômica, onde é preciso combinar as decisões utilitárias de empresas e pessoas em uma direção, o governo fornecendo apenas uma orientação. Enfim, a racionalidade está ameaçada. Eu vou ficar por aqui, temos muito que discutir. Muito obrigado.
Bom, muito bom dia a todos. É uma grande satisfação e, mais que isso, uma honra participar desse evento comemorativo dos 20 anos do Plano Real. Eu e o Roberto da Mata não fomos parte da equipe que criou e implementou o Plano Real. E alguém já me disse aqui que eu devia ser considerado não pai do Real, mas um filho do Real. Então, acho que o Roberto da Mata é avô do Real. Então, estão várias gerações aqui representadas. Nós estamos aqui para debater o futuro. Eu queria dar uma palavrinha muito rápida ainda em caráter pessoal, antes de entrar propriamente no nosso termo de referência aqui, que é a relação entre sociedade, mercado e Estado. Mas eu queria fazer uma rápida prefáciozinho muito curto sobre a minha experiência pessoal com os dias que precederam o Real. Eu, na época, era colunista da Folha de São Paulo, estava acompanhando com muita atenção e muito entusiasmo as ideias e a implementação do plano, e tinha duas grandes apreensões. Uma de caráter mais estrutural, em relação ao componente fiscal do plano, que eu considerava muito importante e estava muito longe, no meu entendimento, de ser encaminhado, mas não era um problema de curto prazo. E o outro era o problema operacional, da aceitação por parte dos indivíduos, da sociedade brasileira, dos centenas de milhares de transações e de formadores de preço, a aceitação por parte das pessoas do mecanismo de conversão dos preços em URV. Era uma coisa muito incerta que a sociedade, que a população fosse aderir nos momentos decisivos, convertendo os preços na moeda corrente, que era Cruzeiro Real, acho, né, em reais, em URV, que precedia a reforma monetária. E eu estava com essa apreensão, então um belo dia eu saí de casa, fui a pé até a padaria. Sempre no caminho eu parava numa banca de jornais para olhar as primeiras páginas dos jornais, que ficavam sempre expostas naquela banca. Eu gostava de ver a primeira página. E eu me deparei com uma manchete que me deu a certeza de que a URV tinha pegado. O jornal era Notícias Populares, era o jornal mais sensacionalista e mais lido pela população comum, e tinha uma manchete estampada naquele dia que dizia o seguinte: saiu o tabelão do sexo em URV. Eu instantaneamente falei, pegou. Tinha o preço do motel, o preço do programa, o preço da sauna em URV. Eu falei, esse pessoal é danado, eles conseguiram. Está feito. Voltei e escrevi um artigo dizendo que ia dar certo. Bom, eu acho que aqui é uma lição, que é uma disposição da sociedade brasileira em agir de maneira muito cooperativa e colaborativa quando há uma demanda real e há uma esperança de solução. Eu acho que isso aconteceu no Real. E por isso é que aquilo aconteceu de fato, porque a sociedade aderiu. A sociedade participou, a sociedade estava vivendo um pesadelo do qual ela queria acordar, e o Real trouxe a esperança de que virássemos a página, e felizmente viramos. Eu me pergunto se agora esse descontentamento que aflorou em junho não é um momento parecido com esse, no sentido de que há uma enorme demanda por mudança, a sociedade brasileira quer mudança, ela não quer mais do mesmo, ela quer diferente. Existe esse potencial de cooperação, de colaboração, de participação, e o que nós precisamos, de fato, é dar a isso uma realidade prática e um desdobramento de esperança política, para que não fique também, e esse é um risco que existe, alguma coisa completamente desfocada e eventualmente violenta e que leve a situações difíceis, de impasse, dentro de um Estado democrático de direito. Feito esse preâmbulo, eu queria tocar no ponto que eu considero central e que é onde eu acredito que existe um nó brasileiro que nós precisamos realmente, há muito tempo precisaríamos fazer isso, mas talvez agora, a demanda do salto de quantidade em qualidade, a que o presidente fez referência, passe por essa mudança. E o tema que é colocado aqui para nós é a relação entre sociedade, mercado e Estado, e eu acho que aqui reside, de fato, um nó a ser resolvido na vida brasileira. A formação histórica brasileira padece de um vício de origem, uma inversão grave na relação entre sociedade civil e Estado. Isso é parte da nossa formação histórica, da nossa formação cultural, e a melhor síntese que eu conheço da natureza dessa inversão, eu encontrei num texto do Hélio Beltrão, que era ministro da desburocratização, né, no governo Figueiredo,
Eu vou me permitir fazer essa citação aqui para depois tirar desdobramentos disso para o momento atual. Hélio Beltrão escreveu: a verdade é que o Brasil já nasceu rigorosamente centralizado e regulamentado. Desde o primeiro instante, tudo aqui aconteceu de cima para baixo e de trás para diante. Quando Tomé de Souza desembarcou na Bahia em 1549, nomeado governador-geral pelo regime absolutista e centralizador vigente em Portugal, já trouxe consigo um regimento pronto e acabado, elaborado em Lisboa, que representou, na verdade, a primeira Constituição do Brasil. Ainda não havia povo nem sociedade, mas já existia, pré-fabricado e imposto, do alto e de longe, o arcabouço administrativo que deveria moldar a ambos. Esse modelo passou a prevalecer. A estrutura burocrática sempre precedeu e condicionou a organização social. Já consignava João Camilo o fato realmente espantoso de que, no Brasil, o Estado precedeu fisicamente o povo. Essa circunstância é assinalada por todos os estudiosos da nossa história. Segundo Raimundo Faoro, desde o primeiro século da nossa história, a realidade se faz e se constrói com decretos, alvarás e ordens régias. Tristão de Ataíde vai mais além. Fomos um povo formado às avessas, que teve coroa antes de ter povo, parlamentarismo antes de eleições, escolas superiores antes de alfabetização, bancos antes de ter economias. Eu acho que é uma síntese brilhante de uma inversão que está conosco 5 séculos depois. A onipresença do Estado e a subordinação da sociedade civil aos donos do poder, ao patronato político brasileiro. Onde é que isso aparece agora, no nosso mundo, na nossa contemporaneidade brasileira? Eu queria dizer antes que não é uma coisa linear. Há momentos em que esse modelo de tutela se afirma e há momentos em que ele retrocede um pouco, não muito, mas que há pelo menos uma atenuação disso. 3 momentos muito claros na minha leitura da história brasileira de reforço no século XX, do século XX para cá, reforço desse modelo de Estado patrimonialista, foram o Estado Novo, varguista, o regime militar, especialmente no governo Geisel, e agora, durante o governo Dilma, nós estamos vendo um recrudescimento desse modelo de tutela, em que o Estado precede e microgerencia a vida e o funcionamento dos mercados e das pessoas. Onde é que nós estamos agora? Bom, primeiro dado relevante, fundamental, já foi tocado aqui, eu não vou elaborar muito, é o tamanho do Estado brasileiro em termos de carga tributária. 36% do PIB, 36% da renda nacional brasileira é transferido aos cofres públicos. É bem mais de 1/3 do nosso trabalho. Está totalmente fora da curva para um país de renda média como o nosso. Não para aí. O Estado brasileiro tem um déficit nominal em torno de 3% do PIB. Nós estamos falando aproximadamente de 40% da renda nacional brasileira que transitam pelo nosso setor público, União, Estados e municípios. É uma fatia muito grande do resultado do nosso trabalho que é arbitrada, que é transferida ao Estado, arbitrada pelo Estado e direcionada pelo Estado para as finalidades, nem todas claras, mas as finalidades que cabem em grande medida ao setor público, como é o caso do Brasil. Não posso deixar de registrar que, embora o Estado brasileiro faça uma intermediação de 40% da renda, o investimento do Estado brasileiro em formação de capital físico é realmente pífio. Tudo considerado, inclusive o plano de abuso da credulidade, que é o PAC, né? Tudo considerado, o Estado brasileiro investe hoje 2,4% do PIB. Ele drena 40% da renda nacional brasileira, carga tributária mais déficit nominal, e ele entrega em investimento 2,4% do PIB, é a média dos últimos 4 anos, PAC incluído. Para não falar da qualidade dos serviços públicos, como saúde, educação, transportes e segurança pública, que é um elemento de qualidade e é onde eu considero que reside realmente um tremendo, talvez o maior desafio para o salto qualitativo que o Brasil precisa dar. Mas não é só o tamanho do Estado, medido por carga tributária e por drenagem de recursos da sociedade. É a relação de dependência que se estabelece entre sociedade civil tutelada e Estado nacional. O Estado, os ocupantes do poder, o patronato político.
O Raul Veloso, que está aqui presente, tem uma conta que eu acho muito boa. Em toda a sociedade, existem aqueles que vivem das trocas voluntárias no mercado, produzem algum bem ou serviço cujo valor é voluntariamente reconhecido pelos demais, e isso lhes proporciona uma renda para viver. E existem aqueles cuja renda é total ou parcialmente financiada por impostos, por tributos que são recolhidos pelo Estado e transferidos a pessoas, a indivíduos e famílias. É curioso, a palavra imposto não é à toa, é exatamente porque não é voluntário. É muito curioso que no Brasil o taxpayer, o pagador de impostos, é chamado de contribuinte. A única coisa que não é voluntária é contribuinte. Bom, qual é o tamanho desses dois grupos hoje na sociedade brasileira? Os que vivem das trocas voluntárias e os que vivem de transferências financiadas por impostos, total ou parcialmente. A conta do Raul Veloso, que são 40 milhões de contra-cheque por mês. Isso inclui funcionalismo público, beneficiários de previdência estatal e beneficiários de programas assistenciais do governo. 40 milhões de contra-cheques, um domicílio, onde chega o contra-cheque, conservadoramente, 3 pessoas. Nós estamos falando de 120 milhões de brasileiros, numa população de 190, cuja renda passa pelo Estado. E o Estado controla, em grande medida, o valor do benefício transferido. Vide o estrago que o salário mínimo, que está indexando inclusive os benefícios previdenciários, vem provocando nas contas públicas brasileiras. Bom, isso na base da pirâmide social. Nós temos 60% da população, 120 milhões de brasileiros, que dependem de renda que passa pelo Estado. Não tenho nada, filosoficamente, contra um programa como o Bolsa Família, mas eu entendo que o Bolsa Família deveria ser uma alavanca e não uma muleta. O erro do Bolsa Família é criar uma expectativa de que a vida será assim. Nós deveríamos comemorar quando 1 milhão de pessoas saem do Bolsa Família, e não quando 1 milhão de pessoas entram no Bolsa Família. E se criou no Brasil, lamentavelmente, é parte do modelo de Estado patrimonialista, a ideia de que a sua renda passa pelos governantes e eles te dão a chance de viver com dignidade. Quando, na verdade, eles estão transferindo recursos de um ponto para outro. O Estado não cria recursos, ele apenas transfere, ele chacoalha a árvore, e tem-se a ideia de que, ao chacoalhar a árvore, se criaram os frutos que caem, que evidentemente não é o caso. Bom, e no topo da pirâmide social brasileira, nós temos uma outra bolsa, que é a Bolsa BNDES. A extravagância do uso do BNDES por este governo, começou no finalzinho do Lula, mas se aprofundou muito agora, para transferir recursos financiados por endividamento bruto do Tesouro para parceiros e grupos selecionados do empresariado brasileiro, isso é uma coisa da maior gravidade. Nós estamos falando de um volume de recursos da ordem de 9% do PIB, 400 bilhões de reais de dívida bruta que o governo jogou para gerações futuras para transferir na modalidade de empréstimos subsidiados para grupos selecionados de parceiros que são os eleitos para esse crédito a um juro muito menor do que o juro do mercado voluntário. Uma estimativa do Mansueto Almeida é de que o subsídio implícito nesse descolamento entre o juro que o Tesouro paga ao vender papéis para obter recursos e o juro que o BNDES cobra ao emprestar para os seus parceiros, o subsídio implícito nesse descolamento é superior ao volume total do Bolsa Família. Está sendo feito de forma totalmente fora do orçamento, o que não é previsto no Estado democrático, no Estado de Direito. O subsídio existe, mas ele tem que ser debatido, ele tem que passar pelo processo político. E o volume é de uma ordem que supera as transferências do Bolsa Família, que já é um programa de tamanho razoável e que atende dezenas de milhões de famílias de baixa renda. Como é que você desloca um sistema de poder calcado em 120 milhões de pessoas, cuja renda é financiada total ou parcialmente por recursos que passam pelo Estado, e no topo você tem uma elite de empresários que estão no bolso do governo, em grande medida, e que não têm desprendimento e mais autonomia, inclusive, para criticar publicamente o governo, porque dependem de crédito, dependem de negociações, dependem de contratos, dependem de subsídio, dependem de proteção, dependem de uma série de benesses e favores e restrições que o Estado brasileiro
passou a usar de maneira muito mais agressiva na atual gestão do governo Dilma, que enveredou pelo microgerenciamento do sistema econômico. Esse é o quadro que está colocado hoje. Do outro lado, existe esse caldo de insatisfação, porque um Estado desse tamanho, que o Sérgio Abranches muito bem chamou de leviatã anêmico, né? Um leviatã anêmico, esse Estado, que drena 40% do resultado do nosso trabalho, compromete esses recursos com investimento pífio, né? Que não multiplica formação de capital. No capital humano, o resultado também é deplorável, vide a situação do nosso ensino em todos os níveis, o ensino médio talvez seja o mais gritante, mas o ensino superior também. Outro dia, uma pesquisa mostrou que cerca de 1/3 dos egressos do ensino superior no Brasil são analfabetos funcionais, não são plenamente alfabetizados. É esse o quadro, né? Então você tem uma situação em que a sociedade brasileira está com uma profunda malese, um mal-estar, aqui foi feita a referência pelo presidente. Não há uma clareza grande de onde vem esse mal-estar e por que há uma frustração enorme. Mas eu acho que chegou o momento de nós enfrentarmos a necessidade de virar esse jogo na relação entre sociedade civil e Estado. Eu vou completar, Demétrio, uma última colocação, que seria o lado mais propositivo, talvez a gente possa voltar a isso no debate, mas eu acredito que o avanço agora virá num movimento de completar algo que se esboçou em 88, mas não foi feito de fato, que é o federalismo, o Estado federativo no Brasil. 88 optou, em tese, por um Estado federativo, contra o que seria o modelo centralizador e unitário do regime militar, mas, na verdade, na prática, nós ficamos no meio do caminho. Nós ficamos com um federalismo truncado. Os recursos vão até Brasília e depois voltam. E há uma perda de qualidade, de accountability, de eficiência enorme nessa má definição do modelo de relação entre entes federativos hoje dentro do Estado brasileiro. Para nós submetermos o Estado à sociedade civil e realmente reconquistarmos o controle do Estado brasileiro, nós vamos, eu acho que ter que passar por uma revisão do Pacto Federativo em que os entes federativos, estados e municípios, passam a ter maior autonomia para tributar, a União abre mão de parte desse requisito que tem e vão assumir plenamente as funções típicas do setor público. O ideal, no meu entendimento, é que o dinheiro seja gasto o mais perto possível de onde ele é arrecadado. Eu acho que esse é o princípio de um Estado genuinamente federativo. Hoje, no Brasil, para completar e terminar mesmo, 90% dos municípios com menos de 50 mil habitantes, são mais ou menos 90% do total de municípios, praticamente não arrecada. Vive de transferências intragovernamentais. Mais de 85% do gasto desses 90% de municípios brasileiros, e nós estamos falando aqui de 5.570 municípios ao todo, mais de 90% desses gastos é financiado com mesada intragovernamental. Ou seja, o dinheiro vem não se sabe de onde. E é no município que os problemas de qualidade vão ser resolvidos, porque eles são demandas que ocorrem local, demandas locais. Educação, saúde, transporte e segurança são demandas de âmbito municipal. Então, eu acho que para avançar realmente, para conquistar um outro tipo de relação entre sociedade civil e Estado no Brasil, nós temos que avançar no modelo de descentralização para construir um genuíno Estado federativo, coisa que, de fato, nunca houve no Brasil, em que os estados e municípios vão ter as atribuições típicas do setor público, mas também vão ter autoridade para tributar e o dinheiro será gasto o mais perto possível de onde ele é arrecadado. O que implica, essa é a parte difícil, diminuição do tamanho do governo central. A União vai ter que encolher para fazer esse movimento, que não foi feito em 88. Obrigado pela atenção. Eu não vou telefonar para ninguém, não. Vou só botar aqui dentro aqui que vai me ajudar. Muito bom dia, boa tarde para todos. Eu queria primeiro agradecer a lembrança do meu nome ao presidente Fernando Henrique Cardoso, do Instituto, ao Sérgio Fausto, que fez o contato comigo, foi muito gentil
nesse contato, as outras pessoas que colaboraram para a minha presença aqui, para debater não só o Plano Real, que é uma área que eu realmente não tenho nenhuma competência para fazê-lo, com precisão e muito menos com segurança, com um grupo extremamente ilustre que eu sempre admirei. Se alguém que pega as minhas crônicas sabe que fiz até várias piadas com esse, né? Todo mundo era diabólico. Os demônios que o Fernando Henrique conseguiu reunir começava pelo Baixa, passava pelo Balan, ia para o Gustavo Franco e pelo Lara Rezende, os bandidos que fizeram. E, ouvindo todas as pessoas que eu vi aqui, eu queria começar a dizer que realmente eu não vou falar nenhum número, e também não vou fazer nenhuma proposta institucional, porque não é essa a minha maneira de leitura do Brasil, não foi essa, na minha obra, a maneira de ler o Brasil. E não é uma coisa também muito nova, porque eu não sou muito novo. O Eduardo gentilmente disse que eu era o avô real. Eu não sou avô real de coisa nenhuma, porque a minha preocupação, tive, sim, preocupações com a economia brasileira. Então, uma coisa que eu gostaria de lembrar, o meu sentimento quando eu vi o nome das pessoas que compunham o grupo, foi tipo, realmente interessante, né? Porque Deus expulsou a humanidade do paraíso, mas ele foi extremamente misericordioso porque ele criou os economistas, que tem como centro aquilo que até agora nós não vimos, que é a racionalidade. O mundo é racional. Existe alguma coisa de racionalidade profunda nesse mundo e nós acreditamos nessa racionalidade. E quem está fora dessa racionalidade, evidentemente, está fora da curva, como disse de um ministro, falando também de um outro tipo de racionalidade, que hoje é uma demanda brasileira, que eu acredito que o Plano Real influenciou essa demanda, racionalidade também no plano jurídico. Por racionalidade, eu estou entendendo aqui a existência de normas universais, que é uma resistência brasileira desde o início. Eu também não vou aqui argumentar se o ministro Beltrão, que nós somos inteligentíssimos, né, criamos, para desburocratizar, criamos um ministério, né? Os portugueses que são burros, nós somos fantásticos. Quer dizer, eu não vou porque esses detalhes, como outros detalhes do contribuinte, o imposto, que é uma imposição, nós somos contribuintes. Esse lado é a maneira pela qual eu tenho lido o Brasil, né? Eu acho que é importante frisar. Para mim, isso é uma distinção fundamental, distinguir todos os que nós chamamos de, todos esses coletivos que nós chamamos de países modernos, têm, na realidade, uma dualidade básica. Não é que eu gosto de dualidades, mas elas existem na realidade, não é? Eles são estados nacionais, de um lado, com as suas burocracias, etc., os seus modos de dominação, que são formais, escritos em constituições, e que tem bandeira, tem hino, e tem uma moeda nacional também, e uma língua nacional. Antigamente se falava também que deveria ter uma raça nacional, e eu conheço muito, tenho várias pessoas conhecidas que ainda falam que um problema brasileiro, inclusive nessa época de hiperinflação, é que nós não tínhamos homogeneidade racial, ainda é um tema presente nas discussões do Brasil, e um Brasil lido como sociedade, visto como cultura. Não com um conjunto absolutamente aprisionador de valores, mas como um conjunto que você pode discordar gramaticalmente uns dos outros. E é importante que eu diga isso, que é um truísmo, mas é um truísmo importante para falar, sobretudo para as pessoas que estão me ouvindo, porque é uma oportunidade que eu tenho para, inclusive, que a minha obra, não digo que seja entendida, mas ao menos seja lida, ou relida, né? Que é o fato de que nós falamos uma língua. Esse ponto é fundamental. Esse é o primeiro ponto que eu quero enfatizar. Nós falamos uma língua. Eu não estou falando em japonês aqui. E essa língua existe antes dos seus falantes, que é uma grande descoberta da linguística do século XX. Né? Grande descobridor. Esse é um fato linguístico fundamental. E os falantes não têm consciência da língua que eles falam. Daí a importância, para mim, dessas microscópicas descobertas.
né, do imposto, que é uma imposição, né, do fato de que você tem um Estado e uma sociedade que funcionam com lógicas diferentes que, no meu trabalho, eu chamei de casa e rua, que tem muita gente que acha que realmente eu estava imitando o Gilberto Freire e falando em rua e casa com espaços físicos. Não são simplesmente espaços físicos, são dimensões cosmográficas da constituição da realidade brasileira, que nós usamos pensando ou sem pensar. Em geral, falamos inconscientemente. Por que o real foi considerado uma herança maldita, depois de ouvir? O Gustavo perguntou, né, quem é a inflação? Who is the inflation? Quem é a inflação? A inflação, uma das coisas mais efetivas, né, dessa herança maldita, foi fazer com que pelo menos um objeto fundamental da vida, que é a troca através de uma medida comum e universal, a moeda, fosse universal, se transformasse em algo consistente, porque o que tem caracterizado o Brasil até hoje tem sido a inconsistência, seja do Estado, seja da sociedade, porque essas duas coletividades que eu chamo de cultura, de sociedade, enfim, de conjuntos de símbolos, de representações, que são todas elas simbólicas, né? E o Estado, que pretende ter algo ou coisas, dimensões que são visíveis. Em religião, a religião, o Louis Dumont me ensinou isso. Eu não vou citar ninguém, porque eu sou um ladrão, como todos nós, de várias pessoas, né? Então, estou roubando aqui um monte de coisa, roubo nos meus artigos, invento nomes de pessoas, tudo roubado. Eu sou um ladrão profissional. Então, o Dumont, a religião não entra na discussão. Ninguém falou aqui em religião. E, evidentemente, que a religião é fundamental, porque a religião é um sistema de lealdades, que os cientistas políticos falam em loyalty. É a lealdade. É a religião que traz isso. Durkheim falou de religião, ninguém falou. Religião não é acreditar em alguma coisa. A religião é a sociedade idealizada por ela própria. Nós não conseguimos falar em religião nesse sentido no Brasil. Agora, falamos em política e falamos em economia. O Dumont fala uma coisa interessante. Se você pegar economia, política, essas três categorias que nós usamos como categorias analíticas fundamentais, se nós pegarmos religião, política e economia, e trocarmos de lugar, porque no mundo ocidental a economia vem em primeiro lugar, provavelmente a política, mas em alguns autores a relação entre política e economia é uma relação às vezes funcional, e às vezes disfuncional, e aqui eu estou me lembrando do Richman, que diz isso em vários dos seus ensaios, que são extremamente interessantes, porque justamente o problema dele, que é um homem, até hoje, que vale a pena ler, porque ele tem uma indecisão, que é uma decisão, a subversão dele é uma indecisão, que é a indecisão que foi falada aqui, acho que foi o Eduardo que mencionou, de quem é o englobador e quem é o englobado. E a burocracia brasileira, quando você estabelece, quando um grupo estabelece uma moeda estável, que começa a não dar margem para manobras, que é obedecida por todo mundo, e mais, é compartilhada tanto pelas pessoas que estão no topo da sociedade, quanto pelas pessoas que estão na sua base. E o cálculo passa a ser o mesmo, porque era impossível para qualquer trabalhador que recebesse salário mínimo, qualquer pessoa que tivesse um emprego modesto ou humilde, fazer um cálculo da corrupção brasileira na época quando você tem uma hiperinflação. Era simplesmente impossível. Hoje é tranquilo fazer esse cálculo. E nós fazemos toda hora, mas os nossos empregados também fazem. E tem uma noção também muito mais clara da expoliação do trabalho brasileiro. E da ausência, da desvalorização do trabalho brasileiro, sobretudo do trabalho manual. Outro dia, um amigo meu que estava escrevendo, que é educador, pedagogo, etc., estava escrevendo um trabalho sobre o trabalho no Brasil e a ausência que a indústria sente. Eu fiz palestra no Senai, no Sesc, e, obviamente, a resposta é mais do que óbvia. Trabalhar no Brasil era um castigo. Era um castigo. Quem transformou o trabalho em vocação, todo mundo que passou pelo Weber, ao menos pela capa do Weber, ou teve uma aula decente de sociologia weberiana, sabe que o trabalho virou um chamamento, que é o caso da sociedade americana. Os estudantes, quando eu cheguei nos Estados Unidos e disse que eu era estudante,
Você trabalha ou estuda. Isso não existe nos Estados Unidos. Eu sou estudante. Não sou trabalhador. Todo mundo trabalhava. O trabalho é mais do que uma obrigação. E aí tem um outro elemento que é importante, que é um elemento que eu acho que faz parte dos nossos desafios, que é essa transformação do nosso mundo. Não é à toa que o Brasil sempre foi o país do futuro. Porque o futuro não é este mundo, o futuro é o outro mundo. Traduzido, o outro mundo era o paraíso, que era o paraíso dos usineiros nordestinos e baianos, uma igreja para cada santo, 300 e tantas igrejas, e escola e universidade absolutamente zero, porque todo o negócio era o país do futuro. E esse país do futuro é uma tradução laica dessa religiosidade católica que permanece entre nós e que se misturou de alguma maneira estranha, que eu não sei, nem tenho tempo para fazer, e não quero mais fazer, porque eu já estou cheio de fazer pesquisa e de fazer reflexão, se misturou de uma maneira incrível, primeiro com o positivismo, mas com o evolucionismo, e depois com o marxismo. O marxismo é progressista, que de etapas, que nós temos as etapas, então chegamos a uma etapa que terminou a outra. O mundo humano não tem etapas. Isso é uma coisa que o Freud diz de maneira absolutamente clara e verdadeira. A criança dentro de você emerge. Então, o inflacionismo está presente no Brasil. Por quê? Porque o nosso problema... 2 minutos? Ótimo. Vou terminar. Porque o nosso problema é que, apesar do nosso discurso político ser um discurso de eliminação da desigualdade, o nosso problema não é a desigualdade. O nosso problema é a igualdade. Nós usamos a desigualdade como um recurso para não atacar o problema fundamental da igualdade. E o Plano Real, trouxe um pingo de igualdade num país onde cada negociação, desde a negociação de chegar tarde em casa até a transação num banco, depende, evidentemente, de alguma relação que não é universal, que é particularista. Depende da simpatia, depende se a moça é bonita ou é feia, se não é. São os brasileirismos, como dizia o Gilberto Freire, que tem vários brasileirismos, que eu escrevi um artigo que falava de um que todo mundo achou que era imoral, não é um brasileirismo famoso, que bunda não tem sexo. É um brasileirismo clássico. Todos, a maioria, sem nenhuma ofensa, para uma plateia ilustre, inclusive para um ex-presidente da República, todo mundo sabe. São essas coisas. A herança maldita é o problema de você finalmente ter uma sociedade onde exista realmente uma dominação burocrática. Eu acho que o ministro Beltrão, pelo fato de ser ministro da desburocratização, confundiu. O ministro da desburocratização confundiu. Nós temos uma burocracia. Nós não temos burocracia. O que nós temos é uma imitação de burocracia. O que nós temos é uma monstruosidade de regras que não se concatenam e que não são aplicadas de maneira impessoal, porque não podemos esquecer que Weber baseou a ideia da dominação burocrática no caso da Prússia, que se você fosse uma repartição pública e o empregado não te atendesse em 5 minutos, você podia denunciar, ele pegava 2 anos de cadeia. Imagina isso aqui no Brasil. Todo mundo seria preso e nós não teríamos essa transferência absurda que o Eduardo mencionou. O nosso problema, o nosso desafio, depois, se é que o real vai continuar, eu tenho dúvidas se continua o real ou não, mas o nosso desafio é criar uma sociedade que seja igualitária. E a gente vê a dificuldade, a impaciência, a alergia à igualdade no trânsito, que foi um problema que eu pesquisei, estudei, talvez seja a minha última pesquisa, que eu estudei, quando qualquer um de nós desse auditório, está no seu carro, seja ele novo ou velho, mas de preferência um carro importado, e o cara da frente, do lado esquerdo, do lado direito de trás, é um idiota, e quando você está na PUC, onde eu dou aula, e os alunos hoje, que todos têm 1,90 m de altura, meninos e meninas, com mochila nas costas, não têm a menor consideração pelas outras pessoas, porque eles estão tão engajados na conversa com o seu grupo, que o mundo desaparece. Não temos a ideia do outro, da alteridade, do alternativo. Esse que é o grande problema brasileiro. E o Real, modestamente, colocou isso em causa pela primeira vez num plano nacional. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado.